Quero voltar ao nosso noticiário. Eu vou conversar agora com o Bruno Pinheiro. O Brasil investiga 6 casos suspeitos de gripe aviária em 5 estados, incluindo 2 em granjas comerciais de Santa Catarina e também do Tocantins. Bruno Pinheiro, traga as informações para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo. Eu te conto sim, Evandro. Inclusive, logo mais às 6 da tarde haverá uma nova entrevista coletiva do ministro Carlos Fávaro, que vai repassar mais informações sobre as ações do governo federal e do Ministério da Agricultura em relação a esta situação de momento. Na última semana, a gente chegou a falar sobre o estado do Rio Grande do Sul, mas isso acabou aumentando, chegando também esse caso suspeito em Santa Catarina, em Tocantins, no estado de Mato Grosso, no Ceará e também em Sergipe e também este caso no Rio Grande do Sul. A gente estava acompanhando porque de fato as ações do governo federal acabaram refletindo imediatamente, até mesmo com reações internacionais. A gente viu também sobre a Argentina, que no mesmo dia acabou declarando que estava suspendendo esta compra, e agora o ministro Carlos Fávaro voltou a falar sobre um decreto de emergência. Como é importante esta medida ser anunciada pelo governo federal. Essa foi uma fala numa entrevista hoje, um pouco mais cedo, quando o ministro estava chegando no Ministério da Agricultura. A gente vai ouvir. É muito importante que com o decreto de emergência zoossanitária, todo o sistema está mais alerta, todos os fiscais, todos os sistemas estaduais estão alertas a qualquer tipo de suspeita. E a própria população também, um criador de aves de subsistência, no fundo de casa, ou uma granja comercial, ao primeiro sintoma de um animal doente, por qualquer doença que seja, inclusive respiratória, que é normal, mas que não seja a gripe aviária, alerta e se coloca no sistema. E é melhor que assim ou seja, que a gente vai lá, investigue, e porque com a transparência e eficiência, bloqueando e investigando esses casos, a gente ganha também credibilidade. Evandro, agora com essas ações, o que está sendo feito pelo governo brasileiro para tentar evitar que isso alcance outros estados do mercado interno, a expectativa do ministro Carlos Fávaro é que em 28 dias nós já conseguimos ficar livres dessa situação e consiga voltar a realizar essas exportações. Vamos ver. Cumpre-se o prazo de 28 dias, que é o ciclo desse vírus. Então, se em 28 dias não tiver nenhum outro caso, a gente pode, com tranquilidade, baseada em ciência, dizer ao mercado, aos compradores, ao Brasil, tá? E a gente, então, volta a colocar o status como livre de gripe aviária. O Brasil, de novo, livre de gripe aviária. Agora então, hoje, logo mais daqui uma hora aproximadamente, uma nova entrevista do ministro Carlos Fávaro, revelando o que será feito nos próximos dias e se também surgiu um outro caso em um outro estado. Isso acendeu esse alerta, na verdade, em todas as regiões, para acompanhar de muito perto até a situação da vizinhança, onde ficam então essas aves, se isso acabou atingindo, chegando de alguma forma ou não. Esse alerta foi acendido desde a última semana, quando o ministro da Agricultura disse às 7 horas da manhã de uma sexta-feira que esse caso havia sido confirmado no Rio Grande do Sul. Evandro. Obrigado, viu, Bruno Pinheiro? Um ótimo trabalho para você. José Maria Trindade, quero saber como é que você avalia a maneira como o governo brasileiro está lidando com esses casos e com as consequências que essas investigações trazem. Alguns países suspendendo a compra do produto brasileiro, União Europeia e China como um todo, e alguns países delimitando estados com os quais eles fariam negociações a partir dos casos que são descobertos. Já são 10 reações, né? Isso pode, inclusive, provocar uma mudança nos preços aqui no mercado interno. Mas é necessário. Eu costumo dizer que o capitalismo, né, a economia aberta de mercado, o grande argumento é a credibilidade. Dizem até que toda a sociedade começou exatamente diante da credibilidade, a caçada em consórcio, que você tem que confiar no parceiro que está no outro local, né, te ajudando. Então, neste caso aí, eu recebi informações de que 80% da produção de proteínas aqui no Brasil são controlados. Isso significa em granjas altamente cuidadosas com a saúde, vacinação, isolamento, né? São granjas isoladas e também confinamento de bovinos, né? E suínos.
E isso diferencia muito o Brasil. Me disseram também que na China é o inverso. 30% em locais controlados, né, granjas obedecendo a critérios sanitários, e 70% essa criação que o ministro falou, a criação doméstica, o porco no quintal da casa, o frango solto, né? Nós estamos falando aí do material de exportação, proteína de exportação. Há que ter um grande cuidado. E nenhum país está livre disso. As aves migratórias, elas passam por várias regiões e, naturalmente, levam algumas doenças e é o grande perigo. O Brasil está agindo certo, está agindo correto. Dói, mas tem que imediatamente disparar o alarme foi disparado, né? Haverá um controle, os protocolos seguem, os compradores também determinam seus protocolos e depois de um tempo fazendo constantes análises e avaliando e tal o plantel, aí nós teremos de novo a chancela de livre da doença. Aí começa tudo de novo. Está correto? Pois é. Ô, Fábio Piperno, as organizações, né, que cuidam e que muitas vezes lidam com questões relacionadas à segurança alimentar, elas afirmam que isso não colocaria em risco a alimentação porque esses produtos, esses casos de contaminação, eles não interfeririam no consumo humano. Mas a preocupação maior é justamente com as granjas comerciais, porque as aves silvestres, muitas vezes são identificados casos. A partir do momento que esses casos chegam às granjas, há a questão relacionada ao abate dessas aves contaminadas. Então a gente viu, né, em uma das granjas, mais de 15 mil aves tiveram de ser abatidas, depois são enterradas. Há um procedimento extremamente cuidadoso, com todo mundo vestido com roupas específicas para lidar. Então, é um trabalho árduo para lidar com os casos e outro trabalho árduo para você lidar com as parcerias comerciais que você tem com outros países e que se preocupam com a contaminação também de seus plantéis naqueles países, caso alguma carcaça chegue lá contaminada. Como é que você avalia todo o rigor com que esses casos são tratados e a maneira como isso deva se resolver também para se tornar um recomeço para os produtores que agora são prejudicados? Olha, Evandro, acho que quanto maior o rigor, melhor a comunicação que se faz para o mundo. Né? Então, é uma resposta que o Brasil e os produtores brasileiros dão para os seus clientes espalhados por, mais de 100 países. Sim. Afinal de contas, a gente sabe que o Brasil vai se tornando um líder mundial também nas exportações de proteína animal. Então, o que o Brasil está dizendo é o seguinte: olha, mundo, aconteceu isso aqui, todo mundo está sujeito a isso, mas olha, o tipo do cuidado, o detalhamento do cuidado e das providências que nós estamos adotando. O Brasil não vai ser exportador de nenhum problema, de nenhuma doença. Então, se isso foi detectado, isso vai ser rapidamente eliminado com todo o rigor. Trouxe até um dado aqui na semana passada, né, que hoje o complexo proteínas animais, ele está muito próximo de tomar da soja o primeiro lugar na pauta de exportações do agronegócio brasileiro, rivalizando aí com o petróleo. Então a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares e, portanto, é necessário sim todo o rigor. Segré, como é que você avalia? O primeiro é identificar e comentar para a nossa audiência que essa suspensão de compra não tem a ver com risco de pandemia para seres humanos. A gripe aviária não se passa, não se transmite através de comida, de um frango ou de ovos provistos por algum desses animais que possam estar contaminados. A suspensão se deve a evitar que possa levar essa gripe aviária a outro país e tenha o que você mencionou, abate de 15 mil aves, é muita coisa. E isso pode gerar um problema econômico, mas não de saúde. De fato, existe a gripe aviária para humanos, chama H5N1, tem uma mortalidade importante, mesmo que com poucos casos. Desde 2003 foram 900 casos, sendo que 50% de mortalidade é muito alto. Mas o risco nesse caso não é com uma transmissão ao ser humano, e sim com uma transmissão para outras aves que obrigue o abate de aves que poderiam ser comercializadas. Isso é um prejuízo econômico muito grande e, por isso, a suspensão de compra de alguns países.
Prejuízo econômico, Alan Gani, como é que isso pode influenciar nos preços que são pagos hoje por esses produtos aqui no Brasil, sejam os ovos ou a carne do frango? Muito importante essa pergunta, porque a gente tem efeitos dúbios. Então, num primeiro momento, a gente pode falar de uma redução da oferta, ou seja, redução da produção, Evandro. E quando reduz a oferta, aumenta o preço. Por que reduziria a oferta? Por conta dos abates ou por conta do aumento de custos de produção. Então, todo este rigor sanitário, correto este rigor sanitário, mas isso, evidentemente, que diminui a produção por conta do aumento de custo. Se diminui a oferta, aumenta o preço. Mas, por outro lado, também é verdade que o Brasil vai exportar menos. E aí, exportando menos e caso não ocorra abates, ou seja, aquele produto que iria para o mercado externo, Evandro, agora ficaria no mercado interno. Teria um aumento da oferta no mercado interno, então o preço reduziria. Mas, por outro lado, olha como que é tudo muito incerto. Tem um efeito também na demanda. O que o Segré falou está corretíssimo. Agora, muitas vezes, para a população fica com medo de comer o frango ou o ovo, porque vê no noticiário, eu vou pegar a gripe, o pessoal faz essa confusão. Então, também pode ocorrer uma diminuição na demanda, e diminuindo a demanda, o preço se reduz. Eu acredito que, no final das contas, colocando aqui tudo o que eu falei, vai prevalecer um ligeiro aumento do preço interno, porque vai ocorrer abates e vai ocorrer também o aumento do custo de produção por conta de medidas corretas do ponto de vista sanitário. Muito obrigado, Gani.